Oi, segundo ano, tudo bem? Bom dia. Olha só, nós vamos falar hoje de sociologia, dando sequência, não é? Lá na apostila número, deixa eu ver aqui, apostila número 10, né? Essa apostila número 10, ela traz a sociologia brasileira, que nós vimos. Agora, na sequência, tem sociologia contemporânea. A sociologia contemporânea, ela traz alguns nomes aqui que eu quero apresentar para vocês, tá? Entre eles, aqui, né, Norbert Elias, o grande Norbert Elias, né? Então, olha só, sua sociologia crítica concebe a relação entre indivíduo e sociedade que não caminha nem para o indivíduo, nem para a sociedade, ou seja, não possui viés individualista nem totalizante. Os indivíduos criam teias de interdependência que originam configurações sociais de vários tipos. Então, o Norbert Elias, ele não vai acreditar que esta relação indivíduo e sociedade, né, tenha aí uma individualidade. Ele vai dizer que as duas coisas elas caminham juntas, né? As duas coisas elas fazem parte de uma mesma relação. Portanto, na sociologia crítica do Norbert Elias, ele não separa, né, essas duas situações aí de análise, tá? Sociedade, indivíduo, ele não separa. Para ele, existe aí, como nós podemos ver na leitura, a situação de interdependência para que possa haver aí a existência dessas partes caminhando dentro da mesma direção, né? Você vai ver que na leitura ele dá até o exemplo de um jogo, né? Ele coloca um jogo de cartas, as pessoas sentadas à mesa e o que acontece? O jogo é o que vai movimentar todas as pessoas, independente do que cada uma delas possa pensar, independente da sociedade, o jogo sempre vai ser o jogo e sempre as pessoas vão acabar se movendo diante daquilo. Cada indivíduo sentado à mesa, né, formando aquele corpo. Então, o que que acontece aí? Existe, né, ele coloca aqui, bem interessante, ó, teias de interdependência, tá? Então, teias de interdependência são as relações que acabam fazendo parte, não é, dessa existência do indivíduo e da sociedade. Ele vai colocar desta forma. Tem, né, ele tem muitos livros onde ele aprofunda o tema, o que não é o caso aqui, né? Nós nem teríamos tempo para isso. Tá joia, pessoal? Então, não esqueça, Norbert Elias, Sociologia Contemporânea aqui. Se você quiser mandar para mim uma pergunta lá na Agenda Edu, pode mandar, fica tranquilo. Estou aqui para atender vocês o tempo todo, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, aqui, né, Pierre Bourdieu, né? Grande Pierre Bourdieu, francês Pierre Bourdieu, nós vimos aí um sociólogo alemão, agora vendo aí um sociólogo francês, né? Ele vai trazer para nós uma reflexão sobre a questão do hábitos, né? Professor, o que é hábitos, né? Hábitos. Hábitos é isso aqui, ó, né? Ó, hábitos. Princípios geradores de práticas distintas. Hábitos é o que você faz, hábitos é o que você aprendeu, não é? Hábitos é aquilo que você acaba praticando, é aquilo que vai legitimar a sua existência, é a sua prática, né? Então, o que é que você percebe? Esse hábitos é o campo de estudo do Pierre Bourdieu, né? Olha só, a importância da sociologia está na possibilidade de compreensão da capacidade de escolha, de modificação ou não do hábitos, ou seja, a autonomização consciente dos homens em relação às suas escolhas. Ou seja, ele reflete sobre até que ponto meu, o seu, o nosso hábitos é algo consciente, não é? Até que ponto o meu, o seu, o nosso hábitos é algo que nós criamos e que nós temos o domínio dele, né? Temos o controle dele. O Bourdieu, ele faz uma série de estudos
trabalhando essa questão do hábitos, né? Para conseguir pensar a sociedade, né? Aí ele vai se ocupar também da sociologia, né, de Max Weber, né? Então, vamos agora aqui perceber uma outra contribuição aqui de um outro pensador importante. Aqui é o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele vai se debruçar bastante sobre a questão do poder, né? O campo de estudo do Michel Foucault sempre vai ser a questão do poder, né? Olha só o que ele diz aqui. O poder não é algo estabelecido por um Estado. O poder diz respeito às relações múltiplas estabelecidas no interior de uma sociedade. A lei é uma verdade construída de acordo com as necessidades do poder hegemônico. Então, ele vai falar para nós sobre a microfísica do poder, né? O que é essa microfísica do poder? Microfísica do poder é quando ele começa a localizar na sociedade instituições que trabalham de maneira interligada para que possam orientar de forma disciplinar a sociedade, tá? Não é apenas uma questão de normas de conduta, de leis, mas são questões pensadas, elaboradas para responder ao controle do Estado, não é? Ele vai dizer que esta microfísica do poder vai formar em nós o biopoder, né? O controle dos nossos corpos, o que podemos fazer, o que não podemos. Ele vai trazer bastante, né, a questão do uniforme, né? Uniforme para o trabalho, uniforme para a escola, uniforme para isso, uniforme para aquilo. Então, ele faz uma relação com isso, buscando como que as instituições estaduais, como a questão do poder trabalha com a questão da normatização das regras, a fim de que, na medida que tornamos isso normal, tornamos isso comum e assim age psicologicamente de forma que não percebemos, não é? Nós acabamos reproduzindo, acabamos repetindo coisas sem perceber, achando que tudo isso é normal e deve ser assim, não é? O Foucault, ele questiona, ele fala, por que precisa ser assim e não pode ser de outro jeito? Não é? Só que essa é a reflexão dele. Ele vai para o campo psicológico, né? Como que o poder está estabelecido de maneira a mexer com a nossa psicologia de forma que não percebamos aí, né? Não dá para a gente perceber. Então ele vai criticar muito isso. É uma leitura bem legal do Michel Foucault, vale a pena, tá? Quem quiser aprofundar a leitura, leia o livro Microfísica do Poder, é maravilhoso, né? Ele traz explicações bem didáticas assim, né? Sobre a questão do poder. Bom, outro sociólogo alemão importante aqui, né, é o Habermas, né? O Habermas, ele parte da análise da razão instrumental. O que é essa razão instrumental? A razão instrumental é o que está escrito aí, tá? É a utilização da natureza para melhorar suas condições materiais, as nossas condições materiais, né? Razão instrumental é quando nós estamos trabalhando para levantar para o nosso uso recursos naturais mesmo, né? Para a utilização de matéria-prima, para fazer mercadoria. O seu celular, esse computador agora que eu estou usando para conversar com você, ele é algo produzido pela razão instrumental, né? O meu relógio é algo produzido pela razão instrumental, ou seja, a razão instrumental é o que trabalha os nossos recursos cotidianos, né? É aquilo que vai viabilizar a ocupação, o desenvolvimento do espaço, nos trazendo conforto também, né? Então, isso aí tudo é algo que é trabalhado no campo da razão instrumental, tá bom? Olha só, e partindo da razão instrumental, o Habermas, ele vai trazer para nós uma reflexão importante sobre a razão comunicativa. Dá uma olhada aí, ó. A razão comunicativa, ela conversa com a questão política, com as ONGs, as dinâmicas sociais, né? Então, ela extrapola o universo material.
tá? A razão comunicativa, ela vai além da razão instrumental. A razão instrumental, ela acaba se limitando em algo material. Aí você tem, na visão do Habermas, a essência, nasce a razão comunicativa, né? A razão comunicativa é que faz com que todas as outras coisas existam, né? Que é o meu contato com você, é o contato com o outro, né? Por diversas vias. Por isso, ele vai criar aí uma situação de análise que é o mundo da vida, né? Esse mundo mundo da vida não se submete ao sistema, ou seja, ele extrapola todas as outras coisas. O modo da vida, ele coloca em questão a tentativa de impor comportamentos, ou seja, o modo da vida, ele se coloca sobre o sistema. Então, veja que agora nós temos um exemplo maravilhoso aí, né? Triste, na verdade, mas que cabe bastante aqui, né? Perdão, né? O exemplo maravilhoso, não, porque afinal de contas uma pandemia é o fim do mundo. O que eu estou querendo dizer é, este exemplo de pandemia é um exemplo de mundo da vida aí, de alguma maneira, né? Porque todas as coisas estabelecidas, a economia, a estrutura industrial, a questão da cultura, né? A desterritorialização, não é? A nova sociedade global caminhando numa direção de crescimento do ponto de vista do positivismo, né? Tudo isso precisou ser mudado, tudo isso caiu por terra diante de uma epidemia. Veja que a epidemia chegou determinando novos caminhos. E esse é um exemplo de mundo da vida que Habermas está querendo trazer. Ele está querendo dizer que o mundo da vida não se submete, olha aqui, ó, vamos dar uma olhada, né? Ó, não se submete ao sistema, não se submete. O mundo da vida ele se impõe. As questões que acabam surgindo dessa relação, né, da razão comunicativa, da razão instrumental, da economia, da política, tudo isso vai aparecer, mas tudo isso não tem capacidade de se sustentar diante do mundo da vida. Né? Essa é a análise que o Habermas faz, é brilhante. Né? Ele coloca, em outras palavras, que não adianta você querer determinar muitas coisas, quando, na verdade, você não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Não é? Sobretudo do ponto de vista social. Aqui, um sociólogo inglês agora, né, Anthony Giddens, né, que ele vai falar para nós aí, né, uma questão bastante importante, né, que a ação humana ocorre em contexto estrutural, social, pré-existente. O Anthony Giddens, ele vai falar que questões do passado ou estruturas sociais antigas, elas acabam influenciando fortemente as situações atuais, elas acabam influenciando as estruturas sociais que nós vivemos hoje, né? Então, as ações humanas, ele vai colocar para nós, na sua sociologia, que elas são dirigidas por estruturas estabelecidas, né? Não há nada de novo embaixo do sol, o que muda, de alguma maneira, é a aparência das coisas, mas a estrutura, ela é a mesma, né? Olha só, essas estruturas, elas podem variar, por outro lado, são estruturas pré-existentes, coisas que já existiam e que acabam sustentando algo que nós vivemos hoje, tá certo? Então, muitos problemas econômicos, problemas sociais, que nós dizemos ser algo novo, na verdade, sempre esteve presente, né? Então, é essa a situação de análise que o Anthony Giddens vai trazer para a gente, tá bom? Aí, por fim, né, mais um contemporâneo aí, o Bauman, né? O Bauman, quando ele fala de modernidade, né, ele fala da modernidade líquida, né, o mundo líquido. O Bauman, a palavra modernidade, você precisa prestar atenção, porque o que chama atenção na sociologia do Bauman é que ele trata a modernidade como civilização ocidental. Então, na leitura dele, quando você tem a palavra modernidade, é uma referência à civilização ocidental, que de alguma maneira acaba tendo forte influência estadunidense, né?
Ah, porque Estados Unidos é perseguido, tal. Não, não é. Estados Unidos você tem o dólar como uma moeda muito forte, de grande influência. Você tem grandes marcas, né, influenciando o mundo. Estados Unidos sempre teve grande poder de influência, né? Então, no mundo ocidental, talvez aí o país que mais influenciou a cultura no mundo, aí são lá os Estados Unidos, né? Então, vamos ler aqui esse excerto, tá? A sociologia de Bauman procura dar visibilidade às ambiguidades, às ambivalências. A modernidade líquida é pensada como uma metamorfose do cidadão que, de sujeito de direitos, passa a buscar sua individualidade no espaço social. Além disso, a movimentação intensa que desloca a solidariedade social para uma competição incessante, num ambiente de incertezas em que o aparato do Estado já não é garantia para o exercício do poder, torna a política apartada deste poder. As ambivalências se inscrevem de forma nítida nesta modernidade líquida. Ambivalência, né, pessoal? O oposto, né? A questão dos opostos, eles estão marcando as nossas relações de maneira muito forte, né? Hoje, você não tem mais certeza nenhuma. Hoje é o tempo das incertezas, tá? Daí ele chamar de mundo líquido. Tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, não é? As coisas hoje, elas ficam sujeitas ao processo de mudança que ficou estabelecido na sociedade, né? O que foi instaurado como modo de vivência hoje não é capaz de se sustentar. Por quê? Porque a velocidade dessa estruturação, a velocidade dessa informação não viabiliza meios e momentos de reflexão que possam fundamentar as ações cotidianas e o que fazemos hoje, tá? Não esqueça de mandar aí suas dúvidas, não esqueça de escrever o que você tem como dúvida. Olha lá, caderno 10, Sociologia, página 285, exercícios 1, 2 e 3, só para fixação mesmo, é rapidinho, tá? Tem a ver aqui com slide, vai lá, dá uma lida. Não conseguiu, agenda Edu, me chama, a gente conversa, tá bom? Beijo para todo mundo aí, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, pessoal, valeu.